No episódio de hoje, o nosso papo é com Ricardo Aragão. Ele é professor, teólogo e arqueólogo, com formação acadêmica sólida e vasta experiência na área. Vamos explorar por que a arqueologia é essencial para a fé cristã e como ela lança luz sobre o texto bíblico. Prepare-se para um papo surpreendente, revelador e cheio de aprendizado. Então, diz aí, Ricardo. Ricardo, muito obrigado, meu irmão, por participar, por poder participar aqui do nosso podcast, da nossa conversa. A ideia aqui, como a gente já conversou, é sempre ser algo que a gente vai trocar aqui, mas é trazer mais informação para quem está assistindo. Então, meu papel aqui é fazer as perguntas que as pessoas fariam, né? Então, às vezes eu acabo dando meu pitaco um ou outro, mas não liga não, porque eu não sei nada de arqueologia. O cara que sabe de arqueologia que é você, por isso que eu te convidei. E, poxa, eu só posso te agradecer, cara, por você ter aceitado. Sei que você está correndo, sempre fazendo um monte de coisa, e correndo literalmente, né? Corre literalmente também. Mas muito obrigado, meu irmão, por estar aqui, cara. Maravilha. Eu que agradeço pela amizade, estarmos agora nesse momento aqui de podcast, falando um pouco sobre arqueologia. É uma área que eu tenho me dedicado a estudar já há um tempo. Tenho formação também na área de arqueologia bíblica, história e arqueologia do Antigo Oriente Próximo. E tenho viajado para Israel, estive em 2023, fiz escavação arqueológica lá, inclusive com o Dr. Rodrigo Silva, a gente escavou juntos lá em Laquis, pouco antes do atentado, né, do ataque do Hamas, no sul de Israel, ali na região da Judéia. Laquis, que foi uma cidade uma cidade fortificada, era uma cidade que fazia defesa, inclusive de Jerusalém, que foi sitiada e vencida pelo o Império Assírio, que sitiou e conseguiu conquistar Laquis. Nós estivemos lá. Eu estarei novamente em Israel, escavando, dessa vez em Jerusalém, ao lado do Monte do Templo, um lugar chamado Legal. Ofel, que é um local onde foram descobertos várias coisas do tempo bíblico. Foi descoberto também local referente a descobertas sobre o Palácio de Davi, é um local próximo a isso, é um local também onde eu vou estar escavando a passagem onde os peregrinos subiam até o Templo de Jerusalém. Legal. Então, eu espero descobrir muita coisa. Se eu achar o anel do selo de Davi, eu espero descobrir, mas eu não vou poder trazer nem tirar uma foto, eu vou ter que desenhar. É verdade, é verdade. Mas se eu achar, eu vou contar a história. Mas para tu fazer isso tudo, tu vai ficar o quê? Um ano lá escavando? Não. Eu fui dar um tempo lá de escavação. É uma semana de escavação. São programas de escavações que Israel faz. É interessante porque as pessoas pensam que a escavação ela fica de forma É independente. deliberada, né? Não é. Ela tem um período. Sai um período ali mais ou menos de 30 dias de escavação voltado e focado para aquele momento. Depois a escavação Sim. para e ele retoma. Quem toma conta do sítio arqueológico lá, de alguns sítios arqueológicos da Universidade Hebraica de Jerusalém, esse que eu vou participar também da Universidade Hebraica de Jerusalém, assim como o que eu participei em 2023. Mas a Ah, arqueologia é fantástica, tem lançado muita luz sobre as escrituras. sim, sim. E a ideia é essa, né? A ideia é que eu te chamei para a gente falar um pouquinho. Eu acho que vai ser algo assim bem introdutório, mas eu acho que vai começar a abrir a mente da galera, porque o quanto é interessante e qual é a importância da arqueologia para o cristão. Às vezes a gente pensa que a arqueologia, os caras estão lá só cavando, e aí ele acha um pedaço de uma vasilha e fala: é isso que o cara faz. E não, os pedaços, as coisas, as peças inteiras, ou pedaços, fragmentos, quando vocês acham ali, aquilo começa a trazer luz à história e não mostrar só o que era teoria, mas mostrar na prática a realidade daquilo, né? E aí, eu queria muito que você começasse falando, explicando para a gente o que é a ideia da arqueologia e se existe uma diferença, uma coisa específica, arqueologia geral para arqueologia bíblica, Ricardo. Um pouquinho para dar essa noção de arqueologia para a gente. Vamos lá. Primeiro, a arqueologia é uma ciência. É uma ciência social, é uma ciência que estava dentro da história, né? E se desenvolveu, e a arqueologia, então, ela vai ganhar a sua chamada independência dentro da academia, usar esse para facilitar, como um ramo específico de estudo,
que está atrelada ao estudo da história também. E a arqueologia, ela então começa a se desenvolver. Ela já existia, mas ela começa a se desenvolver mais. Sim. A arqueologia bíblica também é uma ciência que faz Uhum. parte da arqueologia de uma forma geral, que estuda não apenas aquilo que você escava. Tem muita gente que acha que a arqueologia é só o estudo daquilo que é escavado nos sítios arqueológicos. Não. Sim. Livros antigos, textos antigos, cultura, costumes da época, inscrições em pedras, tudo isso faz parte do estudo da arqueologia, além daquilo que você escava e descobre um vaso, um anel, um Uhum. algo. A arqueologia, então, ela vai estudar várias vertentes desses achados arqueológicos, estudo de manuscritos, estudo de moedas, de cerâmicas e de Sim. outros objetos que vão sendo descobertos, né? Então, a Uhum. arqueologia se foca nisso. A arqueologia bíblica em si é a mesma ciência, em termos de método, de técnica, mas voltado para os lugares sagrados, vamos chamar assim, os lugares em que a Bíblia menciona que houve algum evento. É Uhum. interessante porque a arqueologia, ela sempre vai se valer do elemento histórico das narrativas. Seja ela arqueologia geral, Sim. se você tiver um conteúdo, um elemento histórico, conte a história daquele povo, daquela civilização. Isso ajuda no processo das descobertas arqueológicas, e a arqueologia bíblica não é diferente, ela vai se valer da Bíblia, das histórias da Bíblia, para poder chegar em um determinado sítio arqueológico e ter uma noção do que Sim. o texto sagrado fala, vamos supor, acerca de Jericó. Acerca de Uhum. Jericó. Você vê o relato bíblico e diz que Josué circulou com o povo Jericó, com 7 dias a muralha caiu, né, Uhum. e a muralha caiu e foi incendiado, Jericó foi incendiado. Foi Sim. incendiado e Israel invadiu e venceu. É interessante que a arqueologia bíblica, então, daquela região, descobriu que há vestígios de incêndio nas muralhas de Jericó. Uhum. Ela fala que a casa de Raabe ficava em cima da muralha. Quando Sim. você vai estudar, quando você vai a Jericó e você, nas descobertas arqueológicas, você vê que a muralha de Jericó era muralha dupla. Você tinha a primeira Sim. muralha, você tinha a parte plana, você tinha a segunda muralha e você tinha a casa. Uhum. Então, são coisas que a arqueologia vai identificando e vai, pelo menos a arqueologia bíblica, vai confirmando aquilo que tem no relato bíblico. Legal. Legal. E é interessante porque, a princípio, quando se buscou o desenvolvimento da arqueologia, um determinado ramo, né, da arqueologia, são chamados minimalistas, Uhum. eles, em muitos aspectos, eles eram céticos acerca da veracidade do que tinha nas escrituras. Uhum. Não acreditavam nem na existência do rei Davi, Aham. Aham. como figura real mesmo. Né? Alguns acreditavam até que era uma figura mitológica e nem que tinha todo aquele apogeu. E a arqueologia vai Sim. descobrindo e vai confirmando. A arqueologia vai Aham. descobrindo e vai confirmando aquilo que o texto bíblico já vem relatando e revelando há muito tempo. Então, a arqueologia bíblica ela se detém especificamente a estudar nos lugares, nos locais onde a Bíblia menciona que houveram eventos. Então, você vai ter todo Israel, você vai ter Egito, você vai ter a Mesopotâmia, porque você Sim. tem o período do cativeiro, né? Você tem também os assírios e os babilônicos e os persas, tá? Inclusive, há uma pedra, uma inscrição muito grande que retrata na Síria toda a batalha do cerco a Laquis e da vitória Uhum. de Laquis. E você vai ter na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, também a arqueologia bíblica, e em Roma. Em Roma também você vai Sim. ter a Sim. arqueologia bíblica com a história da igreja. Sim. Sim. Cara, isso é muito legal quando você fala isso que vai comprovando a história bíblica, né? Vai mostrando como é que a coisa vai acontecendo, ah, porque isso traz base também uma, entre aspas, uma razão, né? Não que a gente precise, mas uma razão para a nossa fé. A gente crê no que a gente não vê. A gente crê na história e crê na Bíblia como palavra de Deus. E a gente acredita que está descrito ali realmente aconteceu, né? Ainda mais nas partes históricas, nos livros históricos. Porque, claro, tem os livros poéticos que estão falando de maneira poética,
Mas os evangelhos, as cartas de Paulo, os livros históricos do Antigo Testamento, a gente crê que aquelas coisas aconteceram. Davi realmente existiu. Os homens e mulheres que estão falados ali existiram. E a arqueologia conseguir comprovar que a gente não acredita numa fantasia, que a gente não acredita em algo aleatório ou escrito. Né? Claro que a comprovação da Bíblia, no geral, já mostra para a gente que a quantidade de autores, o tempo que levou para ser escrito, é muito difícil um ser humano conseguir bolar tudo isso de lugares diferentes, situações diferentes. Né? Mas, como a arqueologia traz para a nossa realidade essa veracidade da existência de homens e mulheres que a gente verifica na Bíblia, né? E aí, falando mais sobre um pouquinho dessa maneira da arqueologia enriquecer a Bíblia, quais são assim os últimos achados, as últimas coisas que aconteceram que você pode dizer para a gente assim que apareceu e vem comprovando a Bíblia, né? Tem coisas assim que a galera nem imagina e está acontecendo aí. Tem muita coisa interessante. Talvez a maior descoberta arqueológica, talvez não, até hoje a maior descoberta arqueológica, Uhum. possivelmente, foram os manuscritos de Qumran. Sim. Né? Então, eles foram encontrados no deserto da Judéia, entre as décadas de 1940 e 1950, Uhum. alguns beduínos. E por que eles são tão importantes assim? Você tinha até então um manuscrito mais antigo do Antigo Testamento, ele Uhum. datava 1000 depois de Cristo. Sim. Vejam só. Você tem o Antigo Testamento que foi escrito aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Uhum. Você tem um manuscrito mais antigo, até 2000 anos, né? Você tem um manuscrito mais antigo, datando 1000 depois de Cristo. A Sim. lacuna e o gap é muito grande. E a Sim. pergunta sempre era: será que durante esse período todo, esse tempo todo, ele não foi corrompido? Ele não Uhum. foi corrompido? Né? Será que as pessoas não colocaram coisas que, em determinado época ou momento, favorecia a sua crença? Será que não Sim. houve alteração no documento original que saiu das mãos do autor? Será que realmente os eventos proféticos que falam, o profeta falando de um evento futurístico que vai acontecer, realmente aconteceu? Ou isso foi compilado depois que o evento aconteceu? E aí ficou para trazer esse caráter profético. Então, havia Uhum. muito questionamento acerca disso. Até que, por volta de 1940, entre 1940 e 1950, por quê? Porque foram descobertos em várias cavernas, alguns beduínos descobriram esses textos, e esses textos, eles trazem praticamente todo o Antigo Testamento. Os Sim. manuscritos do Mar Morto, que estão hoje no museu em Israel, na cidade de Jerusalém, eles trazem quase todo o Antigo Testamento. Eles falam também dos escritos que tratam de uma comunidade chamada a comunidade de Qumran, né? Uhum. Flávio José vai dizer que eram os essênios que viviam ali na região do deserto do Mar Morto e que revelam para nós um texto que data de 200 antes de Cristo. Veja Uhum. só, um texto Sim. que vai datar de 200 antes de Cristo. Então ele foi o texto utilizado pelas pessoas, pelo judeu daquela época, né? Pelo Sim. israelita, pelo judeu daquela época. E o que é que a gente encontra então? Quando vão fazer então, quando há essa descoberta, ela revoluciona dentro da arqueologia, você vai fazer um comparativo. Então vamos ver se agora a gente vai mostrar que a Bíblia que vocês têm hoje, o Antigo Testamento que vocês têm hoje, está errado. Tá? Agora é a hora da verdade, né? A gente pegou aqui um original, Uhum. praticamente. Uhum. E um original mais um de 200 anos antes de Cristo. De Sim, vocês sim, é 1000 depois, esse é 200 antes. sim, A compatibilidade passa de 95% sim. de idêntico o texto. Os 5% são variantes, que nós chamamos na manuscritologia de variantes textuais, que Sim. acontece no Novo Testamento também. É uma vírgula, é um nós por vós, certo? É, é, é um, é um artigo Sim. que está presente e o outro está ausente, mas que não compromete o sentido do texto. Uhum. Uhum. Não compromete o sentido do texto. Então você tem essa
grande descoberta que revolucionou, inclusive, o meio acadêmico. Descoberta arqueológica. E é interessante que grandes descobertas arqueológicas não são muitas vezes descobertas por arqueólogos. Né? A galera tá fazendo uma outra coisa ali, né? E A beduína estava fazendo lá, cuidando, pastoreando as ovelhas lá no deserto da Judéia, e eles encontraram. Quer ver um exemplo interessante também? Foi a descoberta de um barco, o barco de Gnosá, do tempo de Jesus, do primeiro século, do tempo de Jesus. Esse barco foi encontrado no Mar da Galileia. Ele estava soterrado, houve um período de estiagem seca muito grande, o Mar da Galileia baixou o nível, na verdade é um lago, né? Chamando Mar da Galileia, mas é um grande lago, água doce. Baixou o nível, e dois jovens que estavam gaseando aula. Eles estavam gaseando aula. Há um propósito em todas as coisas, né? Sim, sim. Então, e eles encontraram parte desse barco para fora, um pouco para fora da terra. Chamaram os especialistas e eles identificaram, então, que se tratava de uma descoberta arqueológica muito significativa. Qual era o grande desafio? O grande desafio agora era tirar aquele barco daquele lugar sem que ele viesse a se decompor, porque é madeira. Você tem madeira, ferro de madeira, sem que ele viesse a se decompor, se desmanchar. Você tem um negócio ali que está 1000 anos soterrado. Não, 2000 anos soterrado. 2000 anos, né? Nós estamos No primeiro século, sim. Do primeiro século, você tem um barco lá que está há 2000 anos soterrado embaixo da terra. Então, quando você pega uma situação dessa, ele foi descoberto lá por volta de 1986, por dois jovens, e quando você, então, pega isso, como é que vamos tirar esse barco? Então, foi uma grande expedição com vários cientistas de várias especialidades diferentes para proteger esse barco, para desenterrar, proteger esse barco e levar. Hoje ele figura no museu em Israel, na verdade, lá na região da Galileia. Eu conheci esse barco pessoalmente. Eu conheci os manuscritos do Mar Morto pessoalmente também. Legal. E esse barco está lá. E o que é mais interessante é que esse barco, que ele data da época de Jesus, ele tem uma curiosidade. Quantas pessoas iam num barco com Jesus? No barco com Jesus normalmente tinha os seus discípulos. Então estava ele mais 12. Basicamente ele mais 12. Tinha ele e a galera dele ali. Ele e a galera dele. 13 pessoas. 13 pessoas. 12 discípulos, mais Jesus. Sabe quantas pessoas estavam nesse barco? 13 pessoas. 13 pessoas. O barco comporta 13 pessoas. Que legal, que legal. Isso é fantástico. Você tem a noção que provavelmente um barco semelhante àquele, não podemos dizer que foi aquele. Sim, mas muito próximo, né? Um barco semelhante àquele, que deveria ser o barco comum daquela região, utilizado por Jesus e seus discípulos. Sim, sim. Então, são descobertas arqueológicas assim que elas confirmam e elas reafirmam o que a Bíblia já tem nos ensinado e nos dito. Sim. Agora, cara, isso é muito legal. Mas assim, como é que vocês, arqueólogos, entendem, chegam ao ponto de acreditar de identificar, não é acreditar, de identificar, assim, dois rapazes estão ali mexendo e a gente viu a ponta de um barco, ok? Aí, de chamar e como é que vocês identificam e falam assim, cara, isso aqui vale a pena a gente escavar com todo cuidado, porque provavelmente pode ser algo interessante. Antes de descobrir o que é, porque vocês não acredito que vocês descobriram o que era só porque viu a ponta. Mas vamos ter o cuidado de tirar para a gente identificar. Queria saber como é que vocês chegam a essa conclusão de que aquilo é algo válido para ser pesquisado e ter esse investimento, porque investe muita coisa. Não é o Ricardo e o Hanan indo lá escavar e arrancar o barco. Investe dinheiro, investe tempo, investe pessoas. Como é que vocês identificam que algo vale a pena para colocar esse esforço, né? E depois você explicar um pouquinho como é que vocês identificam, por exemplo, como é que esse barco é datado do primeiro século, ou se não for claramente do barco, mas como é que vocês conseguem datar esses objetos, esses fragmentos, essas coisas que são encontradas, né? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que
Israel é um grande sítio arqueológico, a céu Uhum. aberto. Então, é provável que você encontre muita coisa em Israel. Nós não temos nem 95% escavado no que pode ser escavado. Por aí você tira. Nem 95% escavado do que pode ser escavado. Então, Israel é um grande sítio arqueológico a céu aberto. Eu Sim. acho que seria, interessante esse entendimento. Há duas situações. A primeira é uma situação controlada. Então, você vai até Laquis, você identifica, você sabe que Uhum. ali foi, e você vai começar a escavar o sítio, chamado de Tel Laquis, chamado de Tel. Parece uma Uhum. montanha, quando você olha Sim. assim, humanamente falando, leigamente falando, você percebe que, rapaz, é uma montanha ali. Mas, na verdade, aquela montanha é uma Sim. cidade fortificada, e tem vários disso em Israel. Várias Sim. cidades assim. E você, então, pega qual é o referencial, pelo menos na arqueologia bíblica? É a própria Bíblia. Sim. A própria Bíblia, ela serve como um mapa que vai Uhum. mais ou menos direcionar e orientar. E você olha na Bíblia e diz, vamos descobrir onde é que está isso aqui. Aham. Então, quando você vai para um sítio arqueológico, para um tel desse, você já vai presumindo que ali você vai encontrar muita coisa, e Sim. tudo que você vai encontrar ali é importante. Então, já vai uma equipe, estuda e começa as escavações. Começam as escavações. Já é algo proposital, né? Vocês já estudaram um pedaço e falaram, cara, vamos trabalhar em cima desse pedaço. E aqui, como a gente pode provavelmente achar muita coisa, já vai preparado para isso. Então, já Certo. vai preparado, já tem um investimento para tudo isso. A outra situação é a descoberta do acaso. Aham. A descoberta do acaso. Os manuscritos do Mar Morto precisaram circular, porque assim, os beduínos não acharam e disseram, olha aqui achamos. Não, eles nem sabiam o que tinha encontrado ali. Sim, sim, sim. Quando esse manuscrito circulou no mercado negro mercado negro de relíquias e antiguidades, porque Aham. é muito forte em Israel a Ah, ideia da busca por relíquias e antiguidades. claro. Então, até que chegou na mão de um especialista, o especialista olhou e disse: rapaz, isso aqui você descobriu aonde? E aí foi puxando o fio do novelo, e a partir daí, então, descobriu que tinha algo muito, muito importante escondido nas cavernas de Qumran. E aí começou a expedição, e aí foram encontrando vários outros manuscritos. Tá? Então não foram encontrados todos de uma vez, isso aí Sim. foi sucessivamente. E aí Estava empreiteiras. tudo numa caixinha guardada, né? Não estava tudo numa biblioteca como essa, assim, não. Não dava, não Um dava. trabalho lá, Aham. classificado por tema, não estava. Isso. A questão do barco é um outro aspecto também interessante, porque, assim, como tudo em Israel, você pode encontrar alguma coisa, né? Então, há muito tempo não havia uma seca daquele tipo em Israel. Então, você não tinha Ah, tá. uma descoberta, ou pelo menos a perspectiva de encontrar nada nas margens do Mar da Galileia. Como o mar baixou muito, o nível das águas baixaram muito, e aquilo floresceu, apareceu, então você tem algo interessante ali. Uhum. E aí o especialista vem e analisa e diz: isso aqui é algo interessante, vamos tirar daqui debaixo da Legal. terra para ver, para ver o que se trata. E aí você começa a tirar e você descobre. Depois, parte do material daquele barco foi analisado por carbono 14 para trazer a Uhum. datação. E a datação daquele material ali data do período do primeiro século. Sim, sim. Período do primeiro século, bem ali do período do tempo de Jesus. Então, você está dizendo para a gente que, assim, o Israel já é um lugar que tu der uma topada em alguma coisa, já pode já dar uma topada e Não cuidar é à para não toa, quebrar, não é à toa, uma topada não é à toa. É interessante porque, para você ter uma ideia, é proibido escavar no Monte do Templo. né? Sim. É pelo que começou a guerra, né? Tudo- Você explode outra guerra lá em Israel. É isso, é isso aí. Mas os muçulmanos, os árabes, eles fizeram uma reforma lá Uhum. na, no Domo da Rocha, né? No Domo da Rocha lá, aquela cúpula dourada que tem. E naquela região eles fizeram uma reforma. E os resquícios daquela reforma lá jogaram fora. Uhum. Arqueólogos disseram assim: a gente não pode ir até lá escavar, mas vamos escavar o que eles jogaram fora. A gente Quando pode eles pegar começam o que eles não querem. a pegar o resíduo de obra, eles começaram
e desenvolveram uma técnica nova, que é uma técnica de peneiramento. Então, Tá. pegava aquele material que foi jogado como entulho fora, colocava dentro das Uhum. peneiras e ia peneirando. A partir do momento que ia peneirando, você ia identificando. E grandes moedas, cerâmica, e se eu não me engano, foi achado um dos selos, um selo dentro desse material. Então, você tem um momento em que a arqueologia, ela não é uma ciência exata, mas a arqueologia, ela tem dessas particularidades. Às Sim. vezes você está ali, você tem tudo controlado, você identifica, aqui, então vamos escavar, vamos encontrar aqui. De repente Uhum. surge alguma coisa, e o arqueólogo ele se torna meio que um Indiana Jones, um descobridor, Aham. um descobridor de relíquias, um curioso. Ele disse, não, vamos ver o que é, para ver o que, é que vai dar. É interessante, quando eu estava escavando em Laquis, quando a gente estava escavando, eu encontrei um pedaço de osso. Um pedaço de Uhum. osso. Só que esse osso tinha uma característica diferente. É provavelmente um osso de galinha. E na articulação do osso, na articulação do osso, você tinha ranhuras. Uhum. Foi feito um trabalho humano ali. Sabe? Você vê que foi feito um trabalho humano, porque não era formação normal. Então você Sim. tinha ranhuras. E a gente conversando, a gente não pode definir o que é, porque isso vai para estudos. Daí depois a gente recolhe esse material segue para a universidade vai estudar isso, e depois de 1 ano, 2 anos, é que ela vai publicar, se for alguma coisa, algum periódico falando daquela descoberta. Sim. E eu conversando com o Dr. Rodrigo Silva, ele disse, rapaz, vamos guardar e vamos enviar isso, porque talvez isso aqui possa ser um selo. Sim. Porque não é Sim. comum você encontrar um osso, então aquela região era uma região provavelmente ali de cozinha, onde a gente estava escavando, mas não é Uhum. comum você encontrar um selo com essas inscrições, com essas ranhuras aqui. Um colega também achou um pedaço de um vaso e tinha uma pintura nesse vaso. E o estilo da pintura, outra forma de datar, ela é um estilo de pintura grega Sim. Legal. e de uma época específica, Uhum. que vai então levar a dizer, ó, provavelmente isso aqui é uma pintura grega de tal período. Sim. Porque Sim. essa pintura aqui, ela figura em tal período da história. É mais ou menos isso aqui que eu tenho aqui na mão. Eu tenho aqui alguns tipos de lamparinas do tempo bíblico. Essa Uhum. lamparina aqui é um estilo de lamparina mais antigo. Então, quando você Sim. está escavando, você vai encontrar ela em estratos da terra mais baixos, porque ela é um Uhum. estilo de lamparina mais antigo. Então, ela já foi identificada e datada. Então, quando você encontra uma lamparina desse tipo, você vai identificar que ela é num período mais antigo. Depois, você tem uma lamparina nesse formato aqui. Então, esse formato remete a um determinado período da história. Período, Provavelmente, sim. essa lamparina aqui é a lamparina que Jesus lembra das virgens? Sim, sim. Pronto, essa lamparina é daquele período. Provavelmente essa período aqui. Jesus não se bota a candeia mais no velador, né? Não se coloca ela embaixo Sim, do velador para que ilumine. Essa também é outro tipo de lamparina bíblica de outro período. Então você vai ter no estudo das cerâmicas, no estudo das moedas, uhum. numismática, você vai ter no estudo da arquitetura uma definição de que tempo e período aquilo se refere. E aí, com base Sim, nisso, você tem as informações e você chega a um período, uma datação. Então, sim, você vai ter sim. na arqueologia mecanismos de identificação e de datação, além de outros mecanismos, como eu falei, o carbono 14 é utilizado, existem outros métodos de datação que também são utilizados. Sim, sim. Cara, isso é muito legal porque a questão não está só. Quando a galera pensa em arqueologia, a gente pensa só de maneira rasa, só a escavação. E quando você mostra que você precisa entender e conhecer história, conhecer arte, né? Sim, Conhecer formas, por exemplo, químicas para poder se basear e linguística. datar coisas, linguística. Para Então, você ter ideia, aqueles manuscritos foram identificados como manuscritos importantes por causa do estilo da escrita. sim, sim. E é muito interessante quando você fala isso, é, e eu vejo muito a providência de Deus, até para ele mostrar a história para gente, de cara, esses caras eles podiam ter achado isso em Qumran,
e podiam ter apenas destruído ou deixado para lá, né? Porque para eles não, é o que tu falou, eles não tinham nenhum conhecimento do que era, só repassaram do mesmo jeito que falaram, isso aqui pode ser alguma coisa, vamos repassar, ver se tem um interesse, mas podia não ter levado a nada, né? A gente podia estar até hoje sem conhecer e ter essa informação, como de moeda, como de cerâmica, como os escritos de Qumran, como os outros. Eu vejo também muito como uma providência de Deus, não porque há necessidade para a gente disso, mas eu acho que vai entrar um pouco no que eu queria saber agora, que é assim, como a arqueologia é uma ciência, e ela é levada a sério na história no geral, na academia no geral, e a gente não está falando só da Bíblia, mas na história no geral, isso também, de alguma maneira, nos ajuda a pregar a nossa fé, Ricardo, como uma apologética, como defesa da nossa fé. E, claro, aproveitar e levar o evangelho para quem é só da ciência, não acredita em Deus. A arqueologia também é uma maneira da gente trabalhar isso. Eu digo que tem duas pedras. A Bíblia diz, Jesus disse que se eles calarem, até as pedras clamarão. Sim. Eu fui no Museu de Israel, e quando eu estava passando, e o Museu de Israel ele é dividido por fases da história. Os achados arqueológicos a partir das fases da história. E quando eu cheguei num período que chama do período do Segundo Templo, que é da época de Jesus, você tem duas pedras que estão clamando dentro desse museu. E é interessante porque você perguntou se realmente ela ajuda na confirmação, se fortalece, se combate a incredulidade de muitos. Sim, na apologética, na defesa da fé, sim. Foi encontrado mas aí já em Cesareia Marítima, em 1961, um arqueólogo chamado Antônio Frova, ele veio descobrir uma pedra calcária, media mais ou menos 60 por 90 centímetros essa pedra, e ela tem uma inscrição que data lá por volta de 26 a 37 depois de Cristo. E o que é que tem nessa pedra inscrito? O que tem nessa pedra inscrito é Tiberium, e embaixo tem 3 linhas, então tem a primeira linha, tem Tiberium, e embaixo tem Pontius Pilatus, Prefectus Iudaia. O que é isso? É uma pedra que tem um nome falando de Tibério, que era o imperador, e embaixo você tem um governador daquela região, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Isso é um achado arqueológico, está cravado numa pedra, datando do período de 26 a 37 depois de Cristo, do período do bíblico, e que é um relato extra-bíblico, ou seja, é um achado arqueológico extra-bíblico que confirma um personagem bíblico. Se eles calarem, até as pedras clamarão. A descoberta. E veja, não é a descoberta de uma. Porque muito se critica, é que muito se diz, né? Os céticos acabam tentando trazer essa ideia de que os discípulos de Jesus adulteraram, alteraram, criaram, fizeram dele um deus, um personagem. Então, os céticos não vão trabalhar nessa linha. Mas quando você pega um algoz de Jesus, do relato bíblico, que não tinha razão nenhuma de acreditar a Jesus nada, pelo contrário, foi o seu algoz, né? Foi o seu assassino, foi ele que mandou crucificar Jesus. Você tem, então, uma confirmação extra-bíblica da existência do maior homem que já existiu, que era homem que era Deus, Jesus. Mas lembra que eu falei que as pedras clamarão? Eu falei no plural, não falei no singular. Há uma outra. Existe também, e está no Museu de Israel também, um ossuário. Um ossuário descoberto por volta de 1990, quando alguns operários, veja, interessante, por acidente, estavam fazendo uma obra em Israel, ia fazer um parque aquático, descobriram um sepulcro, uma gruta funerária, um sepulcro. E quando descobriram isso, foi lá numa colina conhecida como Monte do Conselho do Mal. Quando eles descobriram isso em Israel, é o seguinte: se você está escavando qualquer coisa que vai fazer, descobriu, parou. Foi assim também com o tanque de Betesdas e outras descobertas. Mas Ricardo,
qualquer cara que quiser fazer um empreendimento em Israel, ele sabe do risco de quando ele inicia algo, o projeto que ele tinha pode ser falado. Uhum. Inclusive, o Instituto de Antiguidades de Israel é quem manda dentro de Israel, assim, podemos dizer, assim, nesse aspecto, porque descobriu para tudo. Acabou a obra, acabou o empreendimento, para quê? Então é interessante que o Tanque de Betesda, ele está... Porque não sei se... Acho que quem está nos ouvindo não sabe disso, mas as coisas do período bíblico, as camadas, elas estão abaixo. Sim. Hoje, quando você anda em Israel, você anda acima do período bíblico. Sim, sim. E cada vez mais, por quê? Porque as construções vão sendo feitas em cima umas das outras. Não pega aquele período e vai reformando, você vai construindo sobre. Então, você tem o tanque de Betesda, tem uma situação bem interessante. Você tem acho que dá uns quase 4 metros para baixo, só de descobertas arqueológicas. Aí você tem uma barreira, uma parede bem grande, um morro bem grande. Você vê que foi cortado, foi escavado. Você sabe que vai ter mais coisa para lá se mexerem, mas já vai aquela parte que, se você for escavar, vai já pegar o período da Jerusalém de hoje. Aí é complicado escavar. E logo acima você tem prédios. Você vê que os prédios estão na beira do morro ali. Embaixo escavado do que foi escavado e encontrado do tanque de Betesda. Então, é muito interessante isso. Mas, quando eu estava falando dessa outra pedra, foi descoberto, então, essa gruta, né, esse sepulcro, e era uma câmara funerária, que tinha 4 nichos, né, local para 4 ossuários, porque o judeu primeiro enrolava, quando a pessoa morria, ele enrolava, você lembra da Jesus, enrolava a pessoa em faixas, embalsamava, e colocava ele dentro da câmara funerária lá, né, dentro do sepulcro. Depois, o corpo entrava em decomposição, passado alguns anos, você ia lá, recolhia os ossos e colocava dentro de uma caixa, chamada de ossuário. Os ossos ficavam, então, ossuário. E esses ossuários que foram encontrados lá datavam do período do Segundo Templo por causa do estilo, do modelo de arquitetura do ossuário, né, do desenho, do desenho do tipo de ossuário. O que é interessante em um dos ossuários que foi encontrado lá é que ele se distinguia dos demais. Você tinha alguns ossuários que tinham ossos de bebês, outros de adolescentes e um de uma mulher. Mas tinha um que datava de um homem de cerca de 60 anos. Então fez o estudo do tempo ósseo. Sim. Datava de um homem de 60 anos. Esse ossuário distinguia-se dos demais, porque ele é muito decorado, muito bem trabalhado, trabalho de um artista mesmo. Então, logo se entendia que aquela pessoa daquele ossuário ali era uma pessoa importante. Era uma pessoa proeminente. Então, datou-se que o osso era de um homem de cerca de 60 anos, entendeu-se que era de uma pessoa importante, entendeu-se que era de uma família, só que tem um escrito em hebraico nesse ossuário. E o que estava escrito, ou melhor, o que está escrito nesse ossuário, porque esse ossuário está no Museu de Israel, ao lado da pedra que com o nome de Pôncio Pilatos, está escrito lá, Yosef, né, que quer dizer José, Yosef, Bar, ou filho, né, ou Ben, Yosef Bar Caifá. Ou José Caifás. Sim, sim. Então você tem um ossuário de Caifás. Sim, que maravilha. Quando eu digo que as pedras clamarão, você tem um outro algoz de Que Jesus. maravilha. O mentor do crime, o mentor da crucificação, né? O mentor intelectual da crucificação. Então, você tem os 2 algozes de Jesus, ladeados no Museu de Jerusalém, dizendo: ele vive, ele vive, ele vive. Porque se Que as pedras, maravilha. os homens calarem, até as pedras clamarão. Que maravilha. Cara, isso é muito legal, assim, porque, infelizmente, não é algo que você vai necessariamente pregar na igreja, né? Talvez as escolas bíblicas também não. Então, mas aí você é arqueólogo, o arqueólogo vai puxar, né? Vai trazer esse cara. Foi engraçado, porque eu estava ministrando um seminário de arqueologia numa igreja,
Começou no sábado, entrou, foi do sábado de noite, domingo de manhã, e domingo de noite eles trazem uma mensagem. Eu disse, meu Deus, como eu vou trazer uma mensagem sem fazer um estudo? Como eu vou fazer um estudo? Então, porque a pregação, o estilo, a dinâmica de pregação é diferente. Sim, E aí eu claro. fui nessa dinâmica. Até as pedras clamarão. Aí trabalhamos o texto, tudo. E eu mostrei que não só as pedras do templo clamariam se ele se calasse, mas as pedras dos algozes de Jesus estão clamando até hoje, confirmando aquilo que a gente lê nas Escrituras. Amém, amém. Cara, então, mas isso é o que eu estou querendo dizer, é exatamente isso. Você, como arqueólogo, consegue usar, porque a pessoa, talvez um pastor que tem um trabalho secular, que é professor, que na escola normal, assim, no dia a dia, professor de matemática, ele acaba trazendo ilustrações da sua vida, do que ele vive no seu cotidiano. O seu cotidiano é isso, entendeu? Esse é o seu cotidiano. Então, quando traz isso, eu estou falando por quê? Porque são informações muito interessantes, porque você não vê, você vê cristãos assim, quando vai falar assim, existem homens hoje que podem dizer assim, eu não acredito em Jesus como um Deus, e eu tenho que entender essa pessoa. Eu quero levar o evangelho para ela, mas eu preciso entender e compreender que ela não acredita em Jesus como Deus. Mas não existe mais cabimento hoje você dizer que não existiu Jesus como pessoa histórica. Exato. O Jesus histórico não tem como mais você debater. São vários argumentos, né? Centenas de argumentos provando que Jesus existiu. Você trouxe duas agora, e assim, duas muito fortes. Porque quando você fala que Pôncio e Caifás existiram, não é só esses dois homens que existiram. É quem está à volta dele na história também mostra que existiu. Exatamente. Né? Você confirma o que o relato bíblico fala. Sim, sim. Então, às vezes você quer com todas as comprovações, não precisa. Até porque na academia, quando você acha um ponto para uma coisa, você fala, opa, se essas coisas estavam ligadas a essa pessoa ou essa pintura, cara, o que está em volta já começa a ganhar uma força muito gigante. Até porque quem traz a notoriedade para Caifás e para Pilatos não são as pedras nem o ossuário. Uhum. É o texto bíblico. O ossuário confirma a existência desses dois personagens. Sim. Estão lá no texto bíblico sendo mencionados. E é interessante que, volto a dizer, não como discípulos de Jesus, mas como seus algozes. Sim. O fato de estarem como seus algozes e o fato de serem personagens reais confirma ainda mais, porque, entenda, nenhum algoz vai falar bem do seu adversário, não vai. Não vai fazer questão. Pelo contrário, você vê no relato de Mateus, no final do Evangelho de Mateus, eles maquinando, eles planejando que não fosse divulgada a ressurreição. Sim, claro. Bornaram para que dissesse, não, vieram e levaram o corpo, para que as pessoas não acreditassem na ressurreição. Sim. É isso que um algoz faz. Ele tenta desacreditar, ele tenta desmentir, ele tenta apagar da história. Mas aí se tornam agora parte da história e confirmando a história que eles tentaram apagar. O que eles queriam desmentir ou esconder, eles agora declaram, né? Declaro. Isso, eles declaram, é impressionante. E é muito legal isso, quando a gente vai vendo. Um dos momentos mais emocionantes da minha viagem para Israel. Cara, eu vou te falar que eu não estava na viagem, estou emocionado. Então. Porque eu vim passando dentro do museu as fases, né? E eu sabia, eu conhecia dos livros. E quando eu entrei na sessão, que eu olhei, quando eu bati os olhos, eu identifiquei, eu não conseguia avançar, eu voltei chorando. Aí me controlei, aí fui. Eu me controlei para continuar. Cara, assim, cara, que incrível. Esse simbolismo, esse paralelo com a Bíblia, de que as pedras clamariam, isso só deixa mais forte, né? Só deixa mais poético, né? Deixa a coisa mais poética. Então, cara, quando eu falo que a gente necessitava ter mais dentro das nossas igrejas, e eu estou falando no geral, não estou falando de uma igreja específica, estou falando no geral. Claro que tem igrejas que podem trabalhar mais isso, mas não é 99,9%. De trabalhar mais e mostrar a história, a arqueologia, até para dar bases e fundamentos para o cristão
Na hora que alguém chega para muito cristão e fala, cara, Jesus não era histórico. Aí o cara fala assim, mas eu acredito. A gente já tem comprovação para não dizer só acredito por acreditar. Ok, tu não quer aceitar Jesus como Salvador, como Senhor, mas eu te provo que ele existiu. A partir daí a gente começa a abrir outras portas, né? Porque, Eu acho que a arqueologia faz isso de maneira fantástica. exato, o ateu, o cético, ele parte da premissa de que o texto bíblico não é verídico. Sim, sim. Então, a discussão da veracidade do relato bíblico. Uhum. Se ele, então, tenta desacreditar e desconstruir a veracidade do texto bíblico, toda a história bíblica cai por terra. Isso é um Sim, argumento lógico, isso aí é fato. Mas quando você vem com a arqueologia, e a arqueologia vai fortalecendo, vai apontando, vai demonstrando que aquilo que está no texto bíblico você está encontrando em pedras, em cerâmicas, em inscrições, em ruínas, aí você está dizendo o que está sendo dito aqui aconteceu. sim, Logo, ele não é mentiroso o texto, ele é sim, verídico. Sabe o que é sim. interessante? Sabe o que é interessante? Que é uma outra coisa muito interessante. A gente lê a parábola do bom samaritano. A gente sempre costuma ler parábola como uma história. Uhum. Só que Jesus fala de uma pousada, uma hospedaria que existia entre o caminho de Jerusalém e Jericó. E aí você Sim. tem todo o relato, né? O homem está vindo, o homem lá, a gente não sabe quem é, ele é atacado, assaltado, e realmente era uma estrada perigosa, era uma estrada que tinha muitos assaltos, e ele é deixado desacordado, vem um sacerdote, vem um levita e passam distante, cruzam longe, vão pelo outro lado do caminho para não passarem perto daquele homem. É interessante por quê? Porque os sacerdotes e os levitas, muitos moravam em Jericó. Então, Aham. quando eles estão voltando de Jerusalém, descendo para Jericó, uma descida muito íngreme e um caminho longo, Jesus está falando exatamente de algo que acontecia. E é o que acontecia, que era a saída deles do trabalho em Jerusalém para as suas casas em Jericó. Quando se chega, então, no samaritano, que recolhe o homem, que acolhe e que desce até as mediações de Jericó, encontra uma hospedaria e coloca o homem lá e paga e vai embora para depois retornar, você tem uma coisa interessante. A gente diz, que bela história, né? Que belo conto que Jesus trouxe para trazer um ensino sobre de quem é o meu próximo, a quem eu devo compaixão e amor. Mas não é bem assim. Quando eu estive lá em Israel, a princípio a gente tinha parado e tinha visitado uma casa de verão de Herodes, o Palácio de Uhum. Herodes, naquela estrada, inclusive com um tanque de batismo, com toda a estrutura lá, com os resquícios arqueológicos, um lugar que quase ninguém visita. Do outro lado, nós descemos, atravessamos a pista, e do outro lado, você tinha uma estrutura lá. Né? Pegamos o ônibus, descemos e atravessamos um pouco. Do outro lado da pista, você tinha uma estrutura. Quando a gente desce lá, o pessoal diz: vamos visitar a pousada do Bom Samaritano. Né? O nome do local lá é Pousada do Bom Samaritano. Eu disse: Vai começar com isso. o que é arqueológico? Aham. Turista. Beleza, a gente desce. E aí começa a explicação do lugar. Tem um mosaico muito grande no piso da escavação que foi feita, uma estrutura ampla e um Uhum. mosaico muito belo. E pasmem, aquela estrutura ali era uma pousada, era uma hospedaria do tempo de Jesus. Que maravilha, que maravilha. E isso mudou até meu conceito com relação às parábolas. Porque eu Aham. não consigo mais ver parábola agora como uma simples história. Para mim, a Sim, parábola ela é uma história contada, mas com os elementos do dia a dia. reais. Aham. Pega elementos reais, talvez até histórias que aconteceram, que possa ser que tenha acontecido uma história como essa, e Jesus conta, então, para trazer um ensino, uma lição. Não deixou de Sim, ter o sim. sentido que tem a parábola, que tem que ser interpretada como parábola. Mas Uhum. não sou lúcido para o fato de que agora você tem um elemento histórico para Sim, a história que Jesus contou. sim, 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 com certeza, com certeza. Eu gosto de pensar também, como você falou, a parábola é uma parábola, a gente tem que interpretar como parábola, mas eu acredito que, na maioria das vezes, Jesus está dando exemplos, numa parábola, de coisas reais que eram do seu cotidiano, de que ele viu, coisas que ele conheceu. Então, é como você tá lá pregando e você dá uma ilustração, é Jesus trazendo uma parábola
para algo que é da vivência dele, né? Então, a gente não pode limitar também a achar que a parábola é só... Jesus criou uma história na mente dele, mas baseado em quê? Formado em quê? Da onde ele tira aquilo? E eu acho que isso... Não foi assim. Isso é legal, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa questão de ter lá, né, a questão da pousada do Bom Samaritano, pelo nome, pousada do Bom Samaritano. E você pensando, cara, os caras aproveitam tudo, né? Já criaram uma pousada aqui só para vender. Porque tem muito disso em Israel, certo? Sim. Quando você vai fazer o turismo em Israel, tem muitos lugares que você é levado e diz, aqui aconteceu isso, e não aconteceu. Isso é a tradição. Tem muitas coisas que são tradição, tem coisas que são prováveis locais e tem coisas que são com exatidão o local onde as coisas aconteceram. Claro. Essa expedição que eu estou agora, essa próxima expedição, eu vou visitar a casa de Caifás. Legal. O local onde os discípulos se reuniram no cenáculo, o tanque do rei Ezequias, o túnel do rei Ezequias, que ficou naquele lugar. Então, eu vou em outros lugares arqueológicos que são confirmados de eventos que aconteceram. É como o local do batismo de Jesus. O local do batismo de Jesus é outro evento, assim, fantástico, singular. Singular. Inclusive, eu vou estar... eu tenho um curso chamado Jesus Decifrado e eu vou estar preparando conteúdos gravados diretamente de lá. Legal. Bíblica, teológica, exegética e arqueológica. Para colocar nesse curso para fazer algo meio que singular do que se tem hoje. E é interessante porque o local do batismo de Jesus aconteceram 5 eventos da história da Bíblia, naquele mesmo lugar. Você sabe que a extensão do Rio Jordão é muito grande, né? E João Batista ia para onde tinha mais água. Mas como é que então a gente vai identificar o provável local do batismo de Jesus? Será que dá para fazer isso? Será que dá para identificar isso? Muitas pessoas vão ao norte, ali, muito próximo ao Mar da Galileia, e fazem aquele batismo naquela água verdinha, bem limpa. O local do batismo de Jesus foi ao sul, próximo ao deserto, a água já é barrenta. Barrenta. Mas como é que a gente sabe que aquele foi o provável local? Tem uma placa, tem alguma coisa? Não. Onde é que está? O texto diz, olha que interessante, o texto diz que João batizava em Betânia. Mas existem alguns manuscritos que falam que ele batizava em Betabara. Essa variação manuscritológica nas variantes textuais. A gente não sabe dizer se o nome era Betabara e depois, na dificuldade de soar Betabara, Betânia ficava mais parecido, ou se colocaram Betânia, ou se o tradutor traduziu Betabara por Betânia, por não conhecer Betabara. A gente não sabe onde é que tem esse gap aí. Mas nós sabemos que existem alguns manuscritos que trazem Betabara e outros que trazem Betânia. Certo? Na profusão de manuscritos do Novo Testamento, que são mais de 5.000, entre manuscritos e fragmentos. Então, você tem lá Betabara. E aí é onde entra a situação. Do outro lado do Jordão, foi construída uma igreja num local onde tinha um mapa, um mosaico no chão, com o retrato de Israel, né, e de Jerusalém, mais antigo descoberto até hoje. Você tem esse mosaico lá no piso, até hoje você tem lá um piso com esse mosaico. E nas margens, onde é representado o Rio Jordão, tem um pequeno vilarejo com o nome Betabara, que é exatamente o local onde aquela igreja foi construída. Né? Então, exatamente aquele lugar, Betabara. E aí você encontra em alguns manuscritos que Jesus foi batizado por João lá em Betabara. Que o sentido de Betabara traz a ideia do platô, do local da passagem. Da passagem. Aí aqui vem um outro ponto. Eu não disse que lá aconteceram vários eventos? Falou que aconteceu 5. 5. Eu vou contar mais um. Eu tô aqui, eu tô escutando, vai falando que eu tô escutando. Eu tô ouvindo aqui, né? Eu tô aqui. O nome daquele lugar hoje, em árabe, é Kahal Ayahud, que significa o local da passagem.
Uhum. E Betabara traz essa ideia de como se fosse um platô, de um local de passagem. Um local onde você passa aos pés enxutos. Quando a gente lê o livro de Josué, que Josué chega, vence Jericó, passa, e ele vai entrar com o povo na terra prometida, Sim. ele vai ter que atravessar o Jordão. Uhum. E as águas do Jordão correm. Há determinados momentos do ano que as águas daquele lugar do Jordão lá, elas ultrapassam 2 metros de altura. Elas ficam caudalosas. Somente quando acontece logo após o inverno, com o degelo Sim. no Monte Hermon, enche mais o Mar da Galileia e que, consequentemente, abastece mais o Rio Jordão. Então, aquelas águas aumentam muito. Nós não sabemos exatamente a época do ano que aconteceu a transposição. Mas mesmo no período de seca, que foi o período que eu fui, o período que eu vou agora, o período do verão, as águas batem aqui na minha cintura. Eu tenho 1,76 m, elas batem aqui na minha cintura fácil, fácil. Então, é muita água. Ainda é muita Sim. água, é um rio perene. Não é um rio que Uhum. seca, é um rio perene. E o texto diz que Josué veio e passou à frente, passaram à frente os levitas com a arca, e quando eles tocaram a margem do rio, o rio se abriu, e eles passaram a pés enxutos, e ali, é interessante observar isso, é nesse momento que se cumpre a promessa da terra prometida. O local da passagem de Josué com a nação de Israel, com a arca, é o cumprimento da promessa de Deus de entrar na terra prometida. Não é a saída do Egito, é a entrada em Israel. Sim. Em Canaã. Em Canaã. Esse lugar, para os judeus, então, é um lugar sagrado. É um Sim. lugar simbólico. É um lugar que é, querendo ou não, lembrado. E aquele lugar é o lugar atribuído, aquele mesmo lugar também é o lugar atribuído a esse evento. O local do batismo de Jesus é também o mesmo local do evento onde aconteceu a passagem de Israel a pés enxutos, porque os judeus tradicionalmente remetem aquele lugar a isso. Sim. Agora, preste atenção no que estava acontecendo no batismo de Jesus. Jesus entra nas águas, Jesus está lá, você tem o Pai dizendo: Este é meu Filho amado, em quem está meu prazer. Você tem o Espírito Santo sobre Jesus e você tem o Logos, o Verbo, a palavra Uhum. encarnada nas Sim. águas. Aquelas águas simbolizam o quê? A entrada na terra prometida, o Sim. cumprimento da promessa de Deus. O que é que Jesus está fazendo ali no batismo dele? Preparando o povo para entrar na terra prometida, para cumprir a bênção de Deus sobre a vida deles. Por isso, quando João Batista pergunta e diz a Jesus: Tu vens a mim? Eu iria a você? Pois eu não sou digno nem de como, porque a ideia de desatar as sandálias ali não é simplesmente tirar a sandália dos pés de Jesus. É que quem fazia isso era o escravo, ou Aham. o servo mais humilde. Ele diz assim: Eu não sou nem um escravo diante de ti. Eu não sou nem um servo mais humilde diante de ti. Eu não tenho dignidade para desamarrar as sandálias dos teus pés e lavar os teus pés. E tu vens a mim? E aí Jesus diz uma coisa para ele: é necessário que se cumpra toda justiça. Qual justiça Jesus está se referindo? Porque Jesus não precisa do batismo. Aham. Jesus não precisa do batismo, mas nós precisamos. A justiça que Deus havia prometido de redenção de um povo que seria Sim. redimido e que entraria na terra prometida. É. Então, a arqueologia, ela vai lançar muita luz sobre isso. Sim, sim. Quando você pega dois eventos bíblicos registrados nas escrituras que aconteceram ali e que, para mim, eles fortalecem a fé dos que creem, que é isso que a Uhum. arqueologia faz, Uhum. fortalece ainda a fé dos que creem, mostra ainda mais que é real, é uma fé verdadeira, é uma fé que tem embasamento na história, na arqueologia e nos achados, e ela Uhum. confronta os incrédulos, dizendo o seguinte: você pode até não crer, você pode até não crer, mas você é indesculpável diante dessas pedras que clamam. É. É isso aí. É o Paulo já falando lá, né?
você é indesculpável, porque as coisas, a revelação geral de Deus está aí. Então tem a revelação geral e a arqueologia ainda vem para botar mais coisa, né? Nessa revelação. Para não ficar dúvida. Cara, que impressionante. Olha, espero que quem esteja vendo também esteja curtindo como eu estou curtindo. E agora, como você falou isso daí, você não contou todos. Eu vou pedir para a galera deixar no comentário aqui se elas querem saber as outras, que aí você vai ter que voltar para falar isso. Aí eu volto para falar. Desses comentários aqui, eu volto. Vamos. Cara, assim, cara, pô, que legal, Ricardo. Sim, cara, eu sabia pelos papos que a gente já tinha, assim, quando a gente se encontrou, que seria bem interessante, mas a gente nunca conversou especificamente sobre arqueologia, né? Exato. A gente conversou sobre várias coisas, sobre vários assuntos, até em momentos de descontração também, só brincando ali, pensando coisas não necessariamente. É. Eu não queria comentar isso. Mas, cara, a gente ali de boa. Não queria sair. E mesmo assim, a gente sempre ia para a Bíblia, até no momento do rodízio. E, gente, assim, eu não posso contar o que esse cara faz no rodízio. Esse cara é um monstro. Quem olha essa carinha não imagina, mas esse cara é um monstro. Em breve a gente vai estar. Eu já convidei o Thales também, e, cara, talvez o nosso podcast, eu e Thales, seja só para falar de você no rodízio. Você não vai estar, então a gente vai poder falar de você à vontade. Fala isso, Mas, porque gente, aí não vai deixar mais eu entrar em rodízio, vai aumentar a tarifa. aquele rodízio tu não entra mais. Aquele rodízio tem uma foto tua lá na frente. As meninas já estão com a foto tua quando você chegar e falar, não. Do cliente do mês. O cliente que dá um prejuízo. Cara, eu conheci. Prejuízo do mês. Posso dizer que eu conheci alguém que dá um prejuízo em rodízio. E é esse cara que eu tô falando aqui agora. O cara é violento. Cara, Ricardo, pô, brigadão, irmão. De verdade. Eu acho que, como eu falei, de maneira introdutória, e eu acho que a gente já foi afundando mais. Não ficou só mais no introdutório, foi afundando, mas, cara, aprofundando. Mas eu achei que foi muito legal. Então, você que curtiu e quer saber mais, eu acho que tem vários assuntos para a gente falar de arqueologia sobre mitos. Também para me seguir lá no meu canal. Pô, vou botar aqui. Não, Arqueobíblia. É isso aí, não. Vou deixar seu canal aqui também. O seu canal aqui na descrição, vou deixar as suas redes sociais. Mas eu queria que a galera que se interessasse para estudar mais em arqueologia, você falou que tem um curso, eu não sei se o teu curso está funcionando, mas cursos, algum livro que você indica para introdutório, o que a galera que se interessar por arqueologia, como é que ela começa a se aprofundar nessa área, Ricardo? Olha, a arqueologia é apaixonante quando ela é associada à Bíblia. Sim. A arqueologia bíblica ela fica apaixonante quando é associada à Bíblia, né? Quando você pega o texto bíblico e você consegue pegar a arqueologia e fazer boas interpretações do texto bíblico usando a arqueologia. Então ela se torna muito mais apaixonante. Essa é a minha proposta no curso Jesus Decifrado. Você pode entrar em jesusdecifrado.com.br e que você vai conseguir acessar lá o curso. Inclusive, o curso já está disponível na plataforma, tudinho. Já tem um módulo disponível, que é o módulo da infância de Jesus, em que Legal. eu falo em que eu mostro que não haviam 3 reis magos no nascimento de Jesus. essa aí é boa, a galera vai nessa, legal, né? A galera vai nessa, legal. Exato. Eu mostro também que aquela ideia de que José e Maria chegaram lá e não tinha hospedaria para ficar, aquilo não aconteceu. Eles já estavam em Belém, já estavam numa casa, então não era uma hospedaria. O problema ali não foi um quarto específico na casa que não tinha. Então, já estou dando alguns spoilers. Eu mostro a importância da genealogia, eu faço um estudo da genealogia de Jesus. E por que a genealogia de Mateus é uma, porque a genealogia de Lucas é outra. Sim. Eu falo dos eventos que antecederam o nascimento de Jesus e o paralelo de Zacarias e Isabel com Abraão e Sara.
o paralelismo que o próprio Lucas faz entre Zacarias e Maria. Eu mostro que o relato do nascimento de Jesus, pelo Evangelho de Lucas, é o relato de Maria, e eu vou dar um super spoiler aqui. Eu mostro que Jesus não nasceu em dezembro, mas eu mostro provável mês nas Escrituras, o provável mês do nascimento de Jesus. Conta não. Não conta qual é o mês, não. Deixa a galera entrar lá. Qual é o provável mês. Então, é bem interessante esse módulo, inclusive já está disponível. Os outros módulos eu vou estar soltando ao longo do ano, principalmente quando eu voltar de Israel, porque eu vou vir com muito conteúdo. Eu quero vir com muito conteúdo gravado diretamente do local onde o evento aconteceu. O do batismo de Jesus é um desses. Eu não contei tudo. Tem muita coisa lá que a gente ainda precisa saber. Além de coisas que eu vou gravar em Jerusalém, no Monte das Oliveiras e outras situações mais, para explicar aqui de Betesda e várias outras situações. Sim. Então, ele está dividido em alguns módulos. Vou trabalhar também o aspecto da humanidade de Jesus, as duas naturezas, humana e divina. Trabalho lá o Jesus na eternidade, que é a revelação do Jesus glorificado, que ele já está glorificado, e quando ele foi glorificado, como se deu isso, quando se deu isso, onde se deu isso. Vou pegar os textos messiânicos, eu pego os textos messiânicos também do Antigo Testamento, e eu revelo Jesus no Antigo Testamento. Então, são esses módulos que estarão sendo lançados mês a mês, vou estar soltando. Então, o cara basicamente quem entrar no seu curso, hoje tem o módulo da infância de Jesus, mas ao longo do tempo ele vai sendo alimentado com outros módulos lá. Os outros módulos vão ser liberados, exato. Show. Vou deixar aqui na descrição também para a galera. Então, a galera te seguir lá no Instagram. Aí eu faço essa junção. Eu faço a junção de teologia bíblica, exegese bíblica, porque é minha área de estudo. Eu sou teólogo exegético e bíblico, e arqueologia. Eu também sou arqueólogo. Então eu pego Bíblia, exegese e arqueologia. É um tripé. Que legal. Não, eu acho que você contar a história de Jesus, explicar biblicamente, já é maravilhoso. Porque a gente não vê muitos por aí. Já é maravilhoso. Mas você ter esse diferencial da arqueologia para ir mostrando esses pontos. Cara, eu não assisti a aula, mas já tive a oportunidade de estar na sala de aula contigo, vendo alguns debates assim, a gente está falando. Então, cara, sei da tua capacidade, assim, você é um cara que é muito, muito inteligente. Às vezes chega a irritar um pouco de ser tão inteligente, mas é um cara muito inteligente. Eu acho que, cara, assim, é muito legal. É muito legal te ver, ouvir você falar, não só da Bíblia, que eu acho que a gente vê que você ama isso, mas quando você fala de arqueologia ligado à Bíblia, a gente vê um brilho a mais. É interessante isso. Então, cara, é muito legal, muito legal. Eu só posso te agradecer por você ter tirado esse tempo, ter participado. Espero que a galera esteja curtindo. Cara, tentar encher lá o teu Instagram de mensagem para você gravar mais. Por exemplo, esses mitos, né? Não vamos falar sobre os mitos que as pessoas criam em relação a Jesus, ela vai seguir o curso, mas existem vários outros na Bíblia que estão ligados à arqueologia que a gente pode fazer um podcast só falando sobre isso. Então, e mesmo alguns conteúdos que estão dentro do curso, como eu trouxe aqui alguns conteúdos. Sim. Não tem como a gente fazer um podcast. Exato, tem algumas histórias arqueológicas específicas que são muito interessantes. Sim. E mesmo que a gente faça um podcast falando do mesmo assunto do curso, sempre vai ser um resumo do curso. Nunca vai ser uma coisa completa como o curso, né? É um trabalho muito extenso do curso para você fazer em 1, 2, 3 horas de conversa, você não vai resolver isso, né? Mas eu acho que instiga mais a galera aí para lá querer conhecer mais em detalhes. Então, meu irmão, a minha missão é propagar o nome de Jesus. Amém. Cara, muito obrigado de verdade, Ricardo. Foi um prazerzaço ter você aqui. Espero ter você de volta em breve. E quem sabe um dia depois da gente fazer eu e o Thales falando mal de tu, a gente faz nós 3 pra gente contar algumas coisas. É isso aí. Resenha podcast. A gente escolhe um tema no rodízio e a gente grava no rodízio. Pode ser. Pra galera ver como é que você brinca no rodízio.
Meu irmão, já marca para setembro, quando a gente for assistir o outro módulo lá na Fabapá. é isso aí. Gente, Ricardão, obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado. Tamo junto. Foi um prazerzaço. Também. E até a próxima, meu irmão. Até. Gente, Deus abençoe. Tchau, tchau.